Hoje vou passar algumas dicas importantes que podem fazer todo o diferencial para você ser selecionado em uma entrevista de emprego, como o que fazer antes da entrevista, a sua vestimenta adequada e o que fazer na hora da entrevista. Então, o que você deve fazer antes da entrevista de emprego? Procure sempre se informar antecipadamente a respeito da empresa. Acesse a sua página na internet, conheça a missão e os valores da empresa, busque notícias publicadas sobre a empresa, fale com pessoas que trabalham ou que trabalharam na empresa, colhendo assim informações úteis para quem quer entrar nesta empresa. Outra dica importante do que fazer antes da entrevista de emprego: seja pontual para a entrevista. Se você não conhece o local, informe-se previamente e programe-se para chegar sempre com antecedência. E ao chegar ao local marcado da entrevista, o que devemos fazer é desligar o celular, pessoal. Hoje o celular pode ser um impeditivo de você avançar em um processo de seleção. Outra dica importante do que fazer antes da entrevista: nunca compareça acompanhado. Isso, pessoal, passa uma impressão de dependência que não combina com o ambiente de trabalho. Outra dica importante que você deve fazer antes da entrevista de emprego: cuide sempre de sua aparência. Na hora de vestir-se e na escolha dos acessórios, aposte sempre em uma combinação discreta. Você não está indo para um evento, você está indo para um ambiente de trabalho. Outro detalhe muito importante: sempre pensar em suas respostas. Aqui já treinamos as perguntas mais frequentes que são feitas pelos os entrevistadores. Então, sempre pensando nessas respostas. Apesar de haver peculiaridades que mudam a cada entrevista, essas perguntas são as mais frequentes nos processos seletivos. Outro detalhe muito importante que você deve fazer antes da entrevista: revise o seu currículo e leve uma cópia para a entrevista. Caso, chegando até lá, o recrutador, o entrevistador não tenha em mãos, você já encaminha para ele. Outra dica muito importante: se alimente e durma bem na noite antes da entrevista. Isso contribuirá para uma aparência descansada e também saudável. E uma das dicas mais importantes é: na sala de espera, não fique olhando para o relógio, ansioso, querendo saber por que não iniciou ainda a entrevista. Demonstre tranquilidade ao invés de ansiedade. Agora vou passar algumas dicas de vestimenta. Vestindo-se para a entrevista de emprego. Em uma entrevista de emprego, o foco deve estar em suas habilidades, razão pela qual se espera o uso de vestimenta adequada ao meio empresarial. Uma roupa inapropriada pode atrapalhar, inclusive, o seu desempenho em uma etapa presencial, que envolva, por exemplo, dinâmica de grupo. A elegância e o conforto devem andar junto. Antes de fazer a entrevista, você deve conhecer a empresa, consultar o site para verificar seus valores e missão e conversar sempre com pessoas que trabalham ou trabalharam nela para se informar de como os colaboradores se vestem naquela função pretendida. A roupa deve estar atrelada ao nicho de mercado. O que seria nicho de mercado? Ao segmento de atuação que você vai trabalhar. Um candidato, por exemplo, que busque um estágio em uma agência bancária, deve optar por um traje formal, porque nas instituições bancárias a vestimenta é formal. O mesmo não se pode dizer de um candidato que vá trabalhar, por exemplo, em uma agência de publicidade. Nesse caso, o excesso de formalidade num traje formal em uma agência de publicidade, nesse caso, pode pegar mal. A aparência é fundamental, sobretudo no mercado de trabalho. A forma como a pessoa é vista, como é percebida, causa uma impressão muito importante, que torna-se ainda mais relevante quando está em um processo de avaliação.
Analise se as roupas que você vai usar para trabalhar ou ir a uma entrevista estão de acordo com a atividade que você irá executar. Então preste muita atenção neste detalhe. Não saia de casa sem se olhar no espelho. Veja até se as cores e o estilo lhe favorecem e se a sua vestimenta condiz com as atividades programadas para aquele dia. Conforme a situação, sua aparência será o primeiro impacto e talvez a única referência que terão de você. Conforme a situação, sua aparência será o primeiro impacto e talvez a única referência que terão de você. Conforme aquele ditado, a primeira impressão é a que fica. E agora, o que fazer na hora da entrevista? Dê um aperto de mão demonstrando segurança. Outra dica importante: não pegue objetos ou leia documentos que estejam sobre a mesa do entrevistador. Sorria, seja discreto e cordial do início ao final da entrevista. Outra dica importante: não fale mal da sua antiga empresa, empregadores, coordenadores ou colegas de trabalho. Fale calmamente, sem sobrepor ou suprimir palavras na composição das frases. Assim, você mostrará tranquilidade e passará segurança sobre a veracidade do que você está informando. Cuidado sempre com a sua postura. Já falamos sobre isso na aula anterior. Ao sentar-se, fique atento à sua maneira de falar e gesticular. Seja objetivo e evite exageros. Outro ponto importante: não use gírias. E outro ponto muito importante na hora: se tiver dúvida sobre a remuneração e demais benefícios, você poderá perguntar sempre ao final da entrevista. E nesse curso passamos os bastidores da entrevista de emprego. Para isso, você ter mais tranquilidade daqui para frente ao saber de como funciona um processo seletivo. Assim, você estará preparado, você estará treinado e você saberá as respostas exatas que os entrevistadores querem escutar, e com isso você vai passar em todos os processos seletivos que você irá fazer daqui para frente. Desejo a você sucesso na sua trajetória profissional e na atividade de encerramento do nosso curso de preparação para a entrevista de emprego, solicito a você que encaminhe um vídeo autoavaliativo do nosso curso e também nesse vídeo, aproveitando, você fale um pouco sobre o que este curso auxiliará você nos próximos processos de seleção.